Meu nome é Weder, eu sou da Odonto Branding e eu estou aqui hoje recebendo uma grande amiga, uma pessoa maravilhosa, uma pessoa que eu gosto muito, que é a doutora Natália Fischer. E a doutora Natália tem uma história bem legal aqui com a gente. A doutora Natália, ela foi nossa aluna do Gestão Total lá atrás, na primeira turma, acho que foi 2012, se eu não estou enganado. E é um profissional que a gente acompanha desde então, uma dentista maravilhosa que conseguiu criar uma trajetória em harmonização orofacial realmente de sucesso. Uma pessoa que começou lá quando a especialidade ainda não era reconhecida, quando ainda os dentistas estavam começando a aprender a parte de harmonização e nem podia, né, naquela época, utilizar. E logo ela foi desenvolvendo, fez muitos cursos nos Estados Unidos e hoje ela já fez curso com a gente, né? 3 cursos. Quantos cursos foram, Natália? 3? Como professora, fiz 3 cursos já. 3 cursos aqui internacionais, todos eles de muito sucesso. E hoje ela veio contar um pouquinho da trajetória dela. Então, primeira coisa é o seguinte, você que está me assistindo aqui no site, faz um favor para a gente. Aqui embaixo tem um botão chamado compartilhar. Vai lá, clica no compartilhar. Se você está vendo no celular, vai lá e compartilha num grupo de WhatsApp que você gosta, de amigos, recomenda para uma pessoa, que se nós batermos um recorde de compartilhamento nessa noite, nós temos uma surpresa, e na verdade eu tenho uma surpresa, que eu vou até fazer para a Natália também, eu acho que você que está me assistindo vai adorar sobre a harmonização orofacial, mas é condicional, é uma surpresa condicional. A gente tem que ter mais gente aqui, a gente vai ter que ter mais pessoas aqui junto com a gente, e se você for lá e compartilhar nas suas redes sociais, com certeza nós teremos mais pessoas. Beleza? Vamos começar aqui. Eu vou fazer o seguinte, eu vou deixar um pouquinho a palavra com a doutora Natália, para ela contar um pouquinho sobre essa experiência maravilhosa que ela tem, para você entender com quem a gente está conversando, e a partir dali a gente já vai introduzir os assuntos de hoje. É claro que tem muita gente que já te conhece, Natália, muita gente que já te segue, já recebe seus e-mails, já adora seu conteúdo, mas eu queria que você, para quem não te conhece ainda, se apresentasse. Fica à vontade. Olá, tudo bem? Boa noite. Eu sou Natália Fischer e eu sou formada há 15 anos. E em 2012 eu comecei a fazer mais cursos na área de harmonização. Eu já gostava, eu fiz especialização em dentística e em ortodontia. Então eu já gostava da parte de estética, desde o começo praticamente da faculdade, já era uma área que me interessava bastante, os resultados, né, que um bom sorriso dá para os pacientes, e quanto eles ficam, a autoestima deles melhora quando a gente melhora a estética. E eu comecei a estudar mais a parte de harmonização, mesmo quando a gente nem podia fazer a parte estética, a gente só podia fazer funcional. Mesmo assim, eu estudava, principalmente nos Estados Unidos, eu fiz vários cursos com médicos, com cirurgiões, e buscando sempre me atualizar nessa parte de harmonização, que eu sempre me interessei muito. E em 2012, então, eu acho que foi quando eu fiz o primeiro curso, e depois de 2012 até 2015 eu estudei bastante essa parte, e em 2015, acho que foi em 2016, foi liberada a parte estética para a gente. E a partir de então, eu já tinha trabalhado já tinha muitos pacientes que eu já planejava, eu indicava na época para um cirurgião plástico, a parte que eu não podia fazer, e quando foi liberado, então, esses pacientes acabaram se tornando meus pacientes na parte de harmonização também. E eu gosto muito dessa área porque eu vejo que a gente consegue associar, a gente consegue ter um resultado muito melhor da parte odontológica quando a gente associa a fazer um lábio, fazer uma toxina, fazer algum fio. O resultado do que a gente fazia antes, só dentro da boca, ele fica potencializado. Então, eu fui cada vez me apaixonando mais por essa área. Eu não imaginava que seria possível eu largar grande parte da parte odontológica propriamente dita, e hoje eu diria que mais de 90% da minha rotina clínica é só com harmonização facial.
Muito massa, perfeito. Bom, deu uma introdução aqui. E, poxa, a harmonização, ela ganhou um destaque, ela vem ganhando um destaque. Eu falo de harmonização há muito tempo. O meu primeiro curso de harmonização foi lá também, em 2011, 2012, eu estava no mestrado naquela época. E eu fiz com interesse funcional, né? Mas não desenvolvi a harmonização no nível que a doutora Natália, que está aqui com a gente hoje, desenvolveu. Mas uma coisa que eu percebi, e até eu e a Natália já trocamos muita ideia sobre isso aí nas nossas conversas anteriores, é que a harmonização ela está crescendo de forma muito constante há muito tempo. Então, assim, desde 2011, basicamente foi quando o dentista começou, tinha gente que fazia antes, tinha, ok, mas 2011 começou a aumentar mais, e ela vem crescendo, e ela não só vem crescendo em quantidade de pessoas fazendo, mas ela vem crescendo em possibilidades. E um efeito bem legal disso aí, Natália, que eu quero contar para vocês. Você conhece, Natália, o Diego Hipólito? Você sabe quem é o Diego Hipólito? Com Conhece? certeza. Campeão olímpico, uma pessoa maravilhosa, representou muito bem o Brasil. E você que está me assistindo, você conhece o Diego Hipólito, que tem a família Hipólito, né, uma família de atletas? E sabe por que eu estou contando dele especificamente? Porque eu achei muito legal, porque hoje a harmonização ela ganha tanto espaço, que as pessoas já estão naturalmente falando sobre harmonização. E eu quero mostrar aqui, bem rapidinho para você, vai demorar exatamente 30 segundos. Eu quero mostrar uma apresentação do Diego Hipólito no programa de noite do Danilo Gentili, que foi ao ar agora essa semana, agora dessa semana. Depois vocês assistem lá no YouTube do Danilo Gentili, lá a entrevista completa, que é muito legal, mas eles ficaram 10 minutos, Natália, 10 minutos falando só de harmonização facial. E assim, leigos falando. Então, para quem está me assistindo, dá uma ideinha do que é que a gente está falando. Eu vou mostrar aqui no meu celular, mas eu acho que você vai conseguir ouvir bem. Quer ver? Olha aqui. O nosso convidado é o primeiro brasileiro campeão mundial de ginástica. Ele é medalhista olímpico, medalhista pan-americano, referência para atletas do país inteiro e cantor. Diego Hipólito! Esse fica melhor assim. Opa, tá bom? Aqui. Aqui fica melhor. Só essa introdução aqui para vocês me acompanharem. Diego Hipólito. Diego, seja bem-vindo, é um prazer recebê-lo. Muito obrigado por estar aqui novamente. Eu quero tirar logo da frente um assunto que eu preciso falar com você. Pode falar. Eu não fazia ideia. Eu fiquei muito surpreso quando eu li no jornal que você resolveu assumir que fez harmonização facial, é isso? Aham! Bom, eu não sei se você... Eu vou parar aqui, porque o nosso tema é sobre isso aqui também, mas eu queria deixar isso aqui registrado, porque a gente está falando do programa hoje da TV aberta, que mais tem audiência à noite, e esses dois caras ficaram 10 minutos falando sobre harmonização orofacial. Então, eles estão falando porque simplesmente todo mundo hoje sabe o que é harmonização facial e está interessado em harmonização facial de forma geral. Então, para nós aqui, para nós profissionais, e principalmente para profissionais como a Natália, que são especializados em ROF, que são fantásticos em ROF, a gente tem aí um prato cheio para a gente poder trabalhar, né? Então, por isso, eu vou começar as minhas perguntas de hoje, porque hoje eu vou fazer o seguinte, eu vou ser o entrevistador, e a doutora Natália, essa pessoa fantástica, que sabe muito de ROF, que veio aqui para conversar muito, mostrar os segredos dela, e aí eu vou fazer algumas perguntas, e se você que está me assistindo aqui ao vivo quiser escrever a tua pergunta, faz o seguinte, aqui embaixo no campo dos comentários, manda a pergunta, que ao final eu vou pegar essas perguntas, ler algumas e fazer uns questionamentos para a Natália. Pode mandar aquelas perguntas mais maravilhosas que só você sabe perguntar, ou aquela dúvida que está aí te incomodando, que a Natália está disposta aqui a responder. Mas eu vou começar falando o seguinte, nosso tema é sobre os 3 passos para se obter sucesso em ROF. E sucesso em ROF é um conceito. Sucesso em ROF é aquela pessoa que tem os pacientes,
que têm um bom atendimento e que conseguem um reconhecimento por esses pacientes. Às vezes, alguma pessoa pode até ficar pensando que quando a gente fala em sucesso em HOF, a gente está falando em estrelato, em coisas assim de glamour. E não é bem essa a estratégia, não é essa a pegada. O que a gente está falando em sucesso é a pessoa realmente fazer um trabalho que o paciente se sinta bem, que o paciente fale, cara, eu gostei, eu estou satisfeito, eu quero que esse doutor ou essa doutora continue fazendo os procedimentos de harmonização, porque isso está melhorando a minha vida. O paciente que sente isso faz o profissional de sucesso. E nesse quesito, a doutora Natália é uma expert, é uma pessoa maravilhosa porque ela faz isso. Eu estou falando com conhecimento de causa, porque eu já vi o histórico dela e realmente é muito bacana. E há muitos anos ela faz isso com excelência. Então, Natália, primeira pergunta que eu quero colocar com você, que não é bem uma pergunta, mas é um primeiro tema que eu gostaria que você introduzisse para a gente, é sobre a importância da recepção, a importância da recepcionista, aquela pessoinha que vai conversar com o nosso paciente. Então, você, o que você pode nos dizer como um passo importante dentro desse assunto? Então, o atendimento da secretária, eu acho que ele é imprescindível que seja de muita qualidade, que seja uma pessoa treinada, uma pessoa que realmente vá dar um bom atendimento com carinho e com conhecimento de causa, porque muitas vezes a gente perde algum paciente sem nem saber, porque o paciente nem chegou a entrar na nossa sala para nos conhecer. O paciente vai telefonar para a clínica e se ele for mal atendido, se a secretária estiver de mau humor, se a secretária não sabe nada sobre o assunto que você trabalha, né? Isso independente de ser na harmonização, né? E ele não for bem atendido, a gente tem riscos enormes de já perder esse paciente e nem ficar sabendo. Então, a gente tem um hábito na clínica de fazer, as secretárias, eu invisto bastante em cursos para que elas façam em relação de atendimento e de encantamento do paciente, e que elas entendam assim, eu levo elas em lugares que eu quero, que eu sei que tem esse atendimento, em restaurantes, em vários locais, assim, que eu sei que o atendimento é premium, como eu gostaria que fosse na minha clínica, que hoje eu sei que é. Então, para elas entenderem o que é um atendimento, o que é você ser bem atendido, e aí elas reproduzem isso na clínica também, né? Então, uma das questões, assim, elas realmente entenderem os seus objetivos, por que aquilo é importante, que não é frescura, não é bobagem, tem que atender bem o paciente. Não, não é bobagem, tem que ter cafezinho, tem que oferecer cafezinho, tem que ser um ambiente organizado. Elas têm que entender os porquês disso, né? Então, eu já fiz isso com elas lá atrás, de levar em ambientes que não é legal o atendimento e em ambientes que é legal o atendimento. E para elas saberem, não, realmente faz toda a diferença ser bem atendido, né? Então, isso é uma das coisas, assim, que eu acho bem interessantes. A outra questão é a gente treinar a secretária para a parte de harmonização mesmo. Então, ela tem que conhecer, você começou a trabalhar com toxina e preenchedores, por exemplo, ela tem que saber que você está trabalhando com isso, quais os cursos que você já realizou, que você está realizando, ela precisa saber como que funcionam esses procedimentos. Então, eu gosto de fazer na minha secretária. Eu tenho 2 secretárias, na verdade, na clínica. Eu gosto de fazer nelas os procedimentos. Então, no momento que ela sente, ela recebe o procedimento, além dela ver o resultado e ela saber que realmente ela fica mais bonita, ela fica mais, ela se sente, perde aquele, por exemplo, com a toxina, né, aquela ar de cansada, então ela se sente melhor, a autoestima dela melhora, ela fica super feliz e ela vai ser o melhor cartão de visitas, né, ela vai estar lá na recepção, vai chegar um paciente, eles já vão notar que ela tá diferente, que o lábio dela tá diferente, que as ruguinhas não existem mais, então ela acaba naturalmente sendo um cartão de visita. E além disso, ela sabe como é o processo. Então, se algum paciente questionar alguma coisa, ela também sabe dizer se dói, se não dói, se incomoda, se não incomoda, se fica roxo, quanto tempo demora para alcançar o resultado. Isso acontece de forma
muito mais natural do que se ela simplesmente decorasse, ela lesse um livro que fala sobre toxina, sobre preenchedores, né? Então, isso eu acho que é uma coisa bem, bem interessante realmente a gente fazer na secretária. Tá. Natália, o que você está me falando aqui me lembra alguns aspectos, né? Pelo que você está me falando aqui, pelo fato de você atuar com as suas secretárias, elas em si acabam mostrando para o paciente que ali se tem algum tipo de tratamento especial, porque, sei lá, a pele está mais hidratada, está mais jovial. Vamos usar essa colocação aqui. E, além disso, elas têm uma forma especial de conversar com esses pacientes, como, por exemplo, no atendimento telefônico, ou quando o paciente chega na sua primeira visita. E como que funciona isso aí na sua realidade hoje? Como é que você treinou essas meninas? Tá me ouvindo, Nath? Tá com delay? A parte, quando eu comecei a atuar com a harmonização, fazer alguns... tinha travado mesmo. Voltou? Voltou. Voltou. Quando eu comecei a atuar na harmonização, eu queria que meus pacientes ficassem sabendo disso, né? E aí, uma das formas, assim, eu pensei, desde que ele ligasse para a clínica, como que ele poderia ficar sabendo disso de forma sutil, que não fosse assim, Fischer Odontologia, fulana, bom dia, você sabia que a doutora Natália está trabalhando com harmonização? Ficaria algo muito artificial. Então, hoje, e desde muitos anos, as minhas secretárias, ao telefone, quando qualquer paciente liga para agendar uma consulta, elas já questionam se é para a área de harmonização ou estética da face, ou se é para a parte de dentes, enfim. E isso o paciente já cria uma dúvida, né? Ai, nossa, eu não sabia, parece que só ele que não sabia ainda disso. Então, ele se sente, ou naquele momento mesmo, ele geralmente já pergunta, nossa, eu não sabia que a doutora Natália trabalhava com isso também, me fala mais sobre isso. Ou quando ele chega na consulta, ele já questiona. Isso é bem comum. Os pacientes que não sabiam ainda, eles chegam na consulta presencial e aí eles já questionam. Nossa, eu não sabia que a doutora também estava fazendo isso. Quais os procedimentos? E aí elas já começam a falar sobre os tipos de procedimentos que a gente trabalha na clínica, né? E aquele paciente que, digamos assim, não se deu conta e ao telefone não captou, não recebeu essa informação da forma como a gente queria, todo paciente que chega na clínica, que vai fazer um cadastro, ele recebe uma ficha de anamnese. E a nossa ficha de anamnese, mesmo que seja, a gente sabe que aquele paciente procurou para fazer, porque a minha clínica, ela atua em todas as áreas, né? Eu tenho outros profissionais que trabalham comigo. Sim. Então, o paciente pode ter agendado para fazer lentes de contato. Não sou eu quem faz, mas ele agendou porque alguém indicou de fazer lá na clínica. Então, esse paciente, ele chega na clínica e ele vai receber uma ficha de anamnese que ele vai preencher. Quando ele preenche essa ficha, tem perguntas estratégicas falando se ele já nota alguma marca de expressão, se ele tem, já nota algum tipo de flacidez, se tem alguma coisa na face dele que incomoda. Então, de forma sutil, ele, opa, mas por que será que estão me perguntando isso? Né? Eu tive um caso de uma paciente que ela perguntou para as meninas, né, mas por que tem essas perguntas? Ela até questionou de uma forma negativa, né, dizendo, por que vocês querem saber de flacidez, de ruga, se eu vim fazer lentes de contato? E aí as meninas deram toda a explicação, que a gente atua também nessa área, que nós temos outros especialistas, né, mas a doutora Natália trabalha nisso. Ela ficou super empolgada, porque daí quando ela ficou sabendo que eu fazia, e ela já me conhecia da parte de dentes, fazia profilaxias comigo, enfim, ela ficou super feliz, porque ela falou, nossa, eu sempre tive vontade de fazer esses procedimentos, e eu nunca fiz porque eu tinha medo, não tinha coragem, porque eu não confio, eu acho que as pessoas às vezes fazem coisas meio exageradas, então eu tinha medo. Agora, sabendo que a Natália faz, eu já me interessei, eu vou marcar, e elas já conversam sobre a consulta de mapeamento facial, e aí tendem a agendar. Então, são várias formas
de sutilmente informar ao paciente que a gente também atua nessa área, né? Show, show. Agora vamos fazer o seguinte, ó. Para você que está aqui ao vivo com a gente e ainda não compartilhou, vai lá aqui embaixo, desce um pouquinho, compartilha essa live, que você está vendo que o assunto aqui tá bacana e tá massa. Então vai lá, porque se a gente bater um recorde de compartilhamento hoje, nós vamos ter um quarto passo aqui, um bônus que eu vou colocar para a Natália, e vamos ver se a gente vai chegar até lá. É condicional, gente, é condicional. Se a gente chegar lá, todo mundo sai ganhando e fica muito bacana. Se não chegar, não tem nada não. Em outro momento a gente faz outra live, chama mais gente, e aí a gente vai crescendo. Mas eu vou só fazer uma revisão com você. Se você quiser até anotar, eu gosto bastante de anotar as coisas. Quem é meu aluno sabe que eu tenho cadernos e anoto tudo. E a Natália também sabe, a Natália também é de anotar. Só que ela é mais digital nesse ponto que eu, né, Natália? Você anota mais no digital. Eu ainda sou do caderno. Mas vamos lá, passo 1, então, é a importância da recepcionista. E eu quero reforçar isso com você, porque você conseguiu perceber com a Natália que o que ela faz, na verdade, é uma preparação e que ela ainda não entrou em campo. Não sei se ficou claro aí para você, para quem estava assistindo, que a Natália ainda não recebeu o paciente, mas que esse paciente já chega e ele já vai sendo aclimatado, ambientado numa situação de, nossa, podemos ter uma harmonização facial aqui também. Ou seja, é uma forma de ganhar o paciente sem, ao menos, ter cumprimentado ele. Ele já vem com um olhar e uma forma diferente de enxergar aquela consulta que vai ser para ele. Então, essa fica sendo o nosso passo número 1 para você que quer ser um profissional de sucesso em HOF. Importância da secretária, importância do seu time. Você viu que a Natália frisou muito bem que ela treina as secretárias dela e que ela dá a oportunidade para que a secretária dela saiba o que é o procedimento na prática, vivência, experimentação. Isso faz muita diferença. Eu sou extremamente, assim, eu concordo muito com esse posicionamento da Natália, reforço isso como algo positivo e que você pode aplicar no seu consultório, porque é extremamente simples. Não demanda de você nenhuma estrutura especial. Simplesmente dá um pouquinho de atenção para a pessoa que está representando você lá fora, para que ela faça um bom trabalho antes mesmo de o paciente chegar até você. Mas tem o passo 2, então eu vou introduzir ele aqui, Natália. Seria o seguinte: passo 2 é como introduzir a HOF. Como quebrar o gelo? Porque é outra dificuldade muito comum, a gente recebe isso como questionamento muitas vezes, muitas perguntas aqui. Tanto o nosso time internacional de HOF recebe muito isso, como a Natália também recebe muito isso. E aí essa questão de como que eu introduzo a HOF? Por exemplo, eu sou um profissional de ortodontia, eu sou um protesista, eu sou um periodontista, eu sou um cirurgião bucomaxilo. E aí, como que eu faço para, de repente, chegar para o meu paciente e falar, olha, nós temos possibilidade de fazer uma harmonização facial. Será que é legal chegar assim, já aberto e falar sobre harmonização? Como que é, Natália? Como é que você quebrou essa objeção? Como é que você superou isso aí? Olha, eu fiz muitas coisas e muitas tentativas também, né? A gente tem uma ideia, testa, algumas funcionam melhor, outras pior, mas enfim. Uma coisa que para mim funciona muito legal, há muito tempo, nós temos o hábito na clínica de fazer imagens, fotos do paciente, pedir exames clínicos, exames de câmera intraoral, algumas radiografias, enfim, e a gente faz check-ups, que a gente chama, pelo menos uma vez ao ano, os pacientes da clínica passam por isso. Quando eu comecei a atuar na HOF, eu pensei, como que eu vou fazer? Eu já tenho um fluxo muito legal de pacientes na clínica, do que eu atuava, que era a ortodontia e dentística, e do que os meus outros colegas todos atuavam também. Então, eu comecei a incluir nos nossos protocolos de check-ups imagens, fotografias do paciente da face. A gente já fazia da face, mas a gente fez mais algumas, fazendo caretas, erguendo a sobrancelha e tudo mais, para a gente enxergar mais algumas coisas. E foi muito legal, porque o que acontece? O paciente vem, então, comigo, isso eu tento, na maior parte das vezes, eu mesma é que atendo esse paciente,
para apresentar o resultado do check-up. Então, as avaliações todos os exames que eu avaliei de diagnóstico, e eu vou conversar com ele sobre dente, inicialmente. Aquele paciente que nunca fez nada de harmonização. Quando chega nas fotos da face, eu converso, bom, dona Maria, nós conversamos, então, agora sobre, né, toda essa questão dos dentes e tudo mais, e na sua face, tem alguma coisa que a senhora gostaria de melhorar e tudo mais? Daí, às vezes, eles ficam, né, meio, ué, como assim? E aí eu começo a explicar. Inclusive, tem um caso de uma paciente que é muito legal, ela já é minha paciente há muitos anos, e ela sempre fez toda a parte odontológica, usou aparelho, reabilitação e tudo mais. E aí eu queria muito que ela fizesse a harmonização, porque eu sabia que ia melhorar muito mais todos os outros resultados dela. E aí eu apresentei, então, esses resultados para ela, e quando apareceram as fotos da face, as meninas já tinham me avisado e anotado na ficha dela que ela tinha sido super reticente em fazer essas imagens da face, porque ela disse, eu vou ficar horrorosa, eu não quero nem ver essas fotos. Pode tirar, mas eu não quero nem ver. E aí, quando eu apresentei, ela olhou para as fotos e ela disse, não, Natália, essas tu nem me mostra. E aí eu falei assim, ela falou, não me mostra porque eu não quero ver o que eu tenho de ruim, ou que tá feio, ou uma coisa assim. Eu disse, não, mas eu não vou te mostrar o que tá de ruim. Eu vou te mostrar o que a gente pode fazer para isso que te incomoda, que tu achas ruim, ficar melhor. Quando eu falei isso, parece que os olhinhos dela brilharam, assim, ela disse, nossa, sério? Sabe, deu um start, assim, dá para ficar melhor, de forma simples, sem eu ter que deitar numa cama e fazer cirurgia plástica, e foi muito legal, porque eu apresentei para ela algumas possibilidades, e nem era o objetivo daquela consulta fazer um mapeamento facial, mas ela ficou super interessada, eu apresentei, e ela é um tipo de paciente que é importante a gente entender também os perfis de pacientes, ela é super ansiosa. E ela falou, ok, eu amei, mas a gente pode fazer quando isso? Ela já queria fazer amanhã, né, se desse no mesmo dia. Mas foi muito legal, porque a gente conversou, ela é uma paciente que converteu, então, para a parte de Hoff também, né, e uma atitude simples, assim, uma coisa que já fazia parte da nossa rotina, esses exames, e eu incluí 2, 3 fotos a mais, e os pacientes, realmente, hoje eu tenho um fluxo muito grande de pacientes que eram só de dentes, e que hoje também fazem harmonização pelo simples fato de ter incluído algumas imagens a mais no diagnóstico. Show de bola. E aí, você que está assistindo, pegou aí com a Natália, como é que isso pode ser aplicado também para o seu consultório? Olha, nós estamos fazendo o seguinte, eu estou acompanhando aqui do lado, quero dar 2 recados muito importantes. Primeiro é que eu estabeleci um número aqui, chegou uma pergunta para mim e falou, Éder, mas você está pedindo para compartilhar, mas bota uma meta aqui para a gente saber o que está acontecendo. Então faz o seguinte, desce, a gente precisa chegar em 150 compartilhamentos agora, até a gente falar a gente falou sobre o passo 1, passo 2, nós vamos passar para o passo 3 agora. Se a gente chegar em 150 compartilhamentos, a gente vai para o passo 4 também, que é uma surpresinha, para ver se a Natália também nos dá mais uma dica maravilhosa. Eu acho que você está assistindo, se você está gostando, convida alguém para vir assistir junto aqui. Eu tenho certeza que essa pessoa vai te agradecer, assim como você também, que está gostando, está tendo um benefício de assistir essa aula. E a segunda dica é o seguinte, semana que vem, a Natália vai transmitir para a gente a Masterclass Sucesso em Hoff. Então, se você quiser se aprofundar nesses temas e em outros temas que ela preparou para você, é só ficar ligado nos e-mails, ficar ligado nas redes sociais da Odonto Branding, que você vai acompanhar junto com a gente uma semana inteira de conteúdo maravilhoso que você vai poder aproveitar e aplicar no seu consultório já, imediatamente, ok? Muito importante fazer isso. Natália, vamos para o nosso terceiro passo. E o nosso terceiro passo é algo que eu acho muito importante da gente colocar, que é o seguinte, algumas pessoas têm uma dificuldade tremenda em organizar a agenda de atendimentos. E quando eu falo em agenda de atendimento, eu não estou falando só agenda normal, horários, etc., não. Mas é também agendar o horário, se tem horário melhor para fazer um procedimento ou não indicado para um dado procedimento, e também como organizar naqueles casos onde o planejamento da harmonização facial envolve vários procedimentos, envolve hidratação, envolve laser, envolve preenchimento, envolve estímulo de colágeno, uma gama. Vamos imaginar assim, aquele paciente que fala, me deixa
maravilhosa e faz tudo que você puder fazer. Vamos imaginar esse paciente ideal, esse paciente que todo mundo quer. Como é que você organiza isso, Natália, para você conseguir deixar o paciente feliz, para você conseguir deixar os procedimentos de uma forma sequencial para que eles somem, potencializem o resultado um dos outros? Como é que funciona isso aí para você hoje? Eu trabalho com uma consulta inicial bem longa. Geralmente a minha consulta ela dura em torno de 1h30, mais ou menos, porque nessa consulta eu já fiz uma anamnese, as meninas preencheram lá na frente uma anamnese, eu já li essa anamnese, elas já fotografaram o meu paciente, e eu converso com o meu paciente, mostrando essas fotos dele, eu tenho um espelho enorme na frente dele, onde ele vai estar se enxergando, né, e a gente vai conversando. Então eu chamo de mapeamento facial, eu analiso cada detalhe da face do meu paciente, para tomar a decisão do que eu vou fazer. Claro que tem pacientes que nos procuram especificamente, Natália, eu vim fazer um preenchimento labial. Mesmo assim, e mesmo que eu vá fazer o preenchimento labial nele primeiro, porque é um objetivo mais imediato, na minha consulta de mapeamento facial, eu mostro para ele todas as possibilidades, tudo que eu trabalho, para ele saber que mesmo que não seja nesse momento, ou seja mais adiante, ele pode fazer esses procedimentos comigo. E eu explico para eles, eu tenho na minha ficha de mapeamento separado em fases. Fase 1, fase 2, fase 3 e fase 4. Sonho de consumo seria esse paciente que o Éder falou, né? Que vem, ele não tem nenhuma restrição financeira, nem de tempo, nem disponibilidade, nada. Nem de desconforto, não tem problema com a agulha, tá tudo certo. Esse seria maravilhoso. Mas, digamos assim, então veio esse paciente para mim e eu vou fazer... a primeira etapa ideal é a gente preparar essa pele. A gente deixar ela com mais qualidade para quaisquer procedimentos que a gente julgue que aquele paciente precisa fazer. Então, eu geralmente indico iniciar com um tratamento com dermocosméticos, que pode ou não se associar com algum aparelho de laser, né, que potencializa. Tem dermocosméticos fotoativados, então realmente o resultado vai ficar melhor se o profissional tiver o laser, se não, também tem como trabalhar só com os dermocosméticos. A gente faz um trabalho assim, faz um trabalho com peelings, enfim, se você não trabalha com isso, pode indicar para alguém que faça, ou ter alguém dessa área que atue dentro da sua clínica, né? Porque às vezes a pessoa tá com a pele super ressecada, cheia de cravo, espinha, enfim, e aí você vai começar a fazer um botox, não vai ficar com a mesma qualidade. Então, às vezes, a gente tem que indicar mesmo para uma esteta, cosmetóloga, para fazer essa fase inicial, ou se não tiver com essa situação, dá para fazer dermocosméticos, alguma coisa nesse sentido, indicar um home care legal para potencializar os procedimentos. E aí a gente passaria para a fase 2, que é a fase que eu chamo de tratamento e estímulo de colágeno. Então, a gente vai trabalhar aqui com IPRF, ou a gente vai trabalhar com microagulhamento, jato de plasma, várias formas de estímulo do colágeno, fios de PDO lisos, por exemplo, e aí a gente vai ter, a gente preparou essa pele, agora a gente começa a tratar para dar qualidade e durabilidade para os tratamentos. Depois a gente passa para a fase 3, que é a fase que a gente vai fazer o procedimento propriamente dito, que seria o botox, que seria o preenchedor, que seria o fio de tração, seria alguma cirurgia, né, uma bichectomia, alguma coisa assim. Então, tem N procedimentos que seriam nessa fase. E a fase 4 é a fase, então, da manutenção e refinamento. Então, é quando eu chego naquela fase de fazer algum ajuste, mais uma ampola de preenchedor em algumas regiões que a gente pode refinar, e eu coloco o meu paciente num programa de manutenção. Então, ele entra e ele tem consultas que eu vou pré-determinar, e conforme ele vai evoluindo nessas fases, a gente vai conseguindo avaliar o que é ideal para ele, e a gente vai melhorando, então, gradativamente aqueles resultados, e ele vai se mantendo mais satisfeito por mais tempo também nos seus resultados, né? Então, eu gosto de dividir nessas 4 etapas. Às vezes, a gente precisa fazer uma inversão dessas etapas, dependendo do objetivo do paciente. Às vezes, ele não quer passar por tudo isso para daí chegar no lábio que ele queria fazer. Então, às vezes, a gente associa, né? Faz o lábio e, ao mesmo tempo, vai tratando e, ao mesmo tempo, já finaliza com a toxina. Enfim, a gente vai ajustando conforme o perfil do paciente e os objetivos dele.
Eu acho bem interessante essa forma como você coloca. E uma coisa que eu quero complementar aqui, Natália, para você também me ajudar com isso, é que a gente tem que ficar muito ligado também na agenda do paciente, né? Porque às vezes ele tem uma festa, às vezes ele tem umas férias que ele vai tirar, e sei lá, imagina que você está fazendo um tratamento, o paciente marca que tem uma férias, ele vai para um lugar de praia, ficar exposto ao sol, e de repente pode ter um conflito aí, né? Como é que você lida com isso aí no paciente? Na minha consulta, essa de mapeamento, que é bem longa, eu converso com o paciente e eu questiono. Uma das perguntas, uma das primeiras perguntas na minha ficha, consta na minha ficha, inclusive, essa pergunta, é algum evento importante. Se ele tem alguma data limite, porque ele vai ter um casamento, uma festa, que ele quer ter os resultados daquilo que a gente está fazendo. E se ele tem algum evento próximo, que talvez ele não pode estar roxo, ele não pode estar inchado, ele não pode estar nada disso. Isso é imprescindível. Eu já tive casos de alunos meus, teve uma aluna que me contou uma situação que a paciente veio fazer botox. Aí ela sentou na cadeira para fazer botox, e aí quando ela sentou, era dia dos namorados. E aí ela sentou na cadeira e disse: ai, tô super feliz, ganhei de presente dia dos namorados hoje, eu quero fazer tudo o que tu quiser, falou para a colega. Olha, que eu quero fazer legal, hein? O que tu achar aí. Que namorado legal, hein? Sim, muito legal esse namorado. E aí ela falou, quero fazer fio, tudo que tu quiser, pode fazer. E a colega ficou super faceira e fez fios, fez ácido, enfim, vários procedimentos naquele dia. O que aconteceu? Quando ela estava colocando um dos fios no olho, na região dos olhos, aqui das olheiras, né, para estímulo de colágeno, a paciente fala assim, nossa, eu tô super empolgada. Sábado agora, e era uma quarta, uma quinta, sei lá. Sábado agora, eu vou ser madrinha de casamento. Meu Deus. Aí ela tava lá já com o olho roxo, porque a região dos olhos é bem comum de dar hematoma, né? Porque tem muita vascularização. E ela ficou apavorada, e aí a paciente, em vez de ficar feliz que ela ganhou todos aqueles procedimentos, e com certeza os resultados ficaram bons, ela ficou super chateada, e no fim ela acabou perdendo a paciente, porque ela foi no casamento com aquele hematoma, porque realmente não tinha como escapar. Natural, né? É o efeito de recuperação do caso, né? Deixa eu fazer claro. Eu achei bem interessante, e eu vou fazer uma surpresa aqui para vocês, mas não é ainda a surpresa que eu tinha prometido, não. Ó, vou fazer uma interrupçãozinha. Nós estamos, pelo que eu estou monitorando aqui, com 125 compartilhamentos. Nós temos que chegar em 150. Então, nós temos alguns minutos para conseguir 25. Acho que você que está assistindo aí, é só apertar o botãozinho compartilhar, manda lá num grupo de WhatsApp, manda no Face, marca @odontobranding lá também. Vai ser muito legal a gente ver isso depois. E eu vou continuar, enquanto você faz isso, eu vou contar uma historinha aqui que eu acho que tem muito a ver. A Natália estava me comentando sobre essa questão da paciente ter um roxinho, né? E eu me lembro uma vez, Natália, que você me falou que você tem um segredinho aí, você tem uma pessoa que às vezes te ajuda a dar uma disfarçada na paciente, para a paciente não ficar com um roxinho. Conta essa aí pra gente. Essa aí eu me lembrei aqui de uma conversa que a gente teve quando você estava aqui em Orlando dando aula pra gente uma vez, né, no curso com a gente. Como é que é isso aí, Natália? Travou. Voltou, Nath. É o frio. Então, eu tenho uma super parceira minha, que é cabeleireira e maquiadora. E ela me deu muitas dicas mesmo. E eu tenho no meu consultório kits que eu entrego para os meus pacientes quando eu suspeito que pode ficar. Claro que se vai ter algum evento, eu já aviso o paciente, a gente nem faz esse tipo de procedimento que tem um risco maior. Mas para a paciente, mesmo que ela não tenha nenhum evento, né? Eu explico e eu digo, olha, caso aconteça de ter algum hematoma, eu já prescrevo também algumas coisinhas, né? Para o paciente antes, para cuidar. Por exemplo, tem um comprimidinho de Traumel, que é arnica em pó. Não é um remédio, né? Ele é natural. E as minhas pacientes usam sempre
antes de fazer qualquer procedimento que tenha o risco de dar hematoma. E funciona bem legal. Tem pacientes que a gente trabalha, inclusive, a área dos olhos e não tem hematoma. Claro que isso é muito particular, mas funciona bem legal. Mas, além disso, eu tenho uns kits com bases que cobrem. Oi? Que cobrem, inclusive... Oi? Não, pode continuar, desculpa. Bases que cobrem, inclusive, tatuagem. Que as atrizes usam muito, às vezes vão fazer uma novela, e numa novela ela tem tatuagem e naquela novela ela não pode ter. Então, é uma forma de mascarar. E não é só a base, mas a mistura das bases e como aplicar isso na paciente, funciona bem legal. Então, essa é uma dica bem legal, a gente ter preparadinhos, assim, que a gente pode tanto passar no paciente para ele não sair da consulta de forma que não tá legal, se for possível, né, se o procedimento permitir maquiar, e pode dar para o paciente levar. Eu geralmente dou um kitzinho para o paciente, que eu brinco que é kit sobrevivência. Eles levam para casa já com tudo que eles precisam de cuidados para disfarçar algum possível hematoma. Show de bola. Eu quero fazer um parênteses aqui. Assim, você percebe que a Natália, ela tem vários segredinhos, ela está revelando ele aqui para a gente, mas ela tem muito conhecimento sobre essa área, ela é uma pessoa fantástica mesmo. Mas eu quero fazer uma intervenção sobre isso que ela está fazendo para somar um pouquinho nessa percepção de marketing. Quando você, que é profissional, se adianta a uma necessidade futura daquele teu paciente, isso causa uma percepção de valor associada a você, associado ao seu profissionalismo, muito grande para o paciente. A gente está conversando aqui sobre o profissional de sucesso em HOF, a gente está falando sobre essa questão, e eu deixei claro aqui, a Natália também comentou, vocês estão percebendo que o sucesso em HOF é justamente o profissional que deixa o seu cliente satisfeito, a ponto do cliente ficar fidelizado, a ponto do cliente ficar satisfeito com aquilo que foi oferecido para ele. E uma forma muito interessante de você criar essa percepção de satisfação é quando você se adianta a uma necessidade futura. Nesse caso, se você vai fazer um tratamento que é ligeiramente traumático, e óbvio, quase todos os procedimentos em odontologia, por mais cuidadoso que qualquer um de nós possamos ser, ele vai gerar, sim, um tempo de resposta, porque a gente está fazendo um estímulo biológico. Seja uma simples remoção de uma cárie e uma restauração do dente, simples no sentido de um procedimento mais simples, a um procedimento avançado cirúrgico, você sempre está manipulando tecidos e isso vai causar uma perturbação daquele equilíbrio biológico que demanda um reparo. E quando você traz essa percepção de conforto do pós-operatório para o paciente, antes dele se queixar, isso traz para ele uma sensação de segurança gigante. E aí eu quero deixar bem claro e evidente que quando eu cheguei aqui nesse webinário e falei para você, olha, eu tenho aqui uma colega que é uma profissional de sucesso em HOF, que é um profissional que eu conheço a trajetória e que eu vi crescendo muito nessas áreas, fruto do trabalho que ela faz, e você começa a perceber que é possível mapear esse sucesso que a Natália chegou, que ela alcançou, que humildemente, já te agradeço, Natália, está dividindo aqui com a gente. E eu vou fazer o seguinte agora, com você. Eu vou olhar quantos compartilhamentos nós chegamos, Natália. Se a gente já bateu 150, ou se a pessoa precisa trabalhar um pouquinho. Gente, 143. 143, estamos nos 40 minutos do segundo tempo, para a gente virar isso aí. Vai lá, compartilha, para a gente chegar em 150. Eu vou fazer o seguinte, eu vou responder uma pergunta que chegou aqui. Enquanto eu respondo a pergunta, vai lá e compartilha. Beleza, Natália? Beleza. Beleza? E aí você chegou no 150, você se prepara, Natália, que a pergunta que eu tenho aqui para você vai deixar o pessoal surpreso, viu? Vai deixar surpreso. Mas é o seguinte, ó, tem uma pergunta aqui da Mayra. Aliás, Ana tá aqui, Ana Maria tá aqui, ela é aluna do Gestão Total e já atua com HOF também há muito tempo. Eu sei disso, Ana. É muito boa profissional também, pessoa maravilhosa. Ricardo também tá aqui, tá, o Ricardo do GT8. E a Maiara Campos, ela perguntou assim, ó, como solicitar ao paciente
a divulgação de imagens em redes sociais de forma natural, sem se envergonhar, pois eu não consigo pedir. Agora é o seguinte, eu sei que hoje, Natália, você é a pessoa mais talentosa na parte de HOF, que trabalha na nossa equipe, que é a speaker disso aí, mas eu quero pedir licença para você para responder essa pergunta, Claro. porque é comum também para mim. E o que eu recomendo que você faça, Mayara, e qualquer pessoa faça, é já no seu contrato de prestação de serviço, ter ali uma cláusula no seu contrato, onde o paciente autoriza a divulgação daquele serviço. Então, passa a ser uma coisa natural, como é natural todo o procedimento. Agora, o paciente não é obrigado a aceitar essa cláusula e você tem que respeitar isso. E mesmo tendo essa cláusula, é muito importante que você fale para o paciente sobre a divulgação em redes sociais. E, obviamente, a grande maioria das pessoas pode se incomodar com o famoso antes e depois. Principalmente em cidades menores, às vezes as pessoas não querem muito participar disso, não. Agora, o depois é muito legal. Então, assim, depois que você deixou a pessoa lindona, tira uma foto bonita, tira uma foto bacana e posta nas redes sociais essa foto bonitona. Porque tão importante quanto saber que você trabalha, que você atua com esse procedimento, é que as outras pessoas vejam os resultados que você consegue com aquele paciente. Isso é muito importante. A gente tem algumas alunas assim, Natália, que você treinou, que falou para mim aqui, até uma delas eu conversei essa semana, ela comentou para mim que as fotos dela melhoraram muito. Que antes ela tinha as pacientes e que depois do curso que ela fez com você, melhorou muito as fotos dela. Você também tira bastante foto, não tira? Você acompanha os seus pacientes. É importante fazer esse acompanhamento, né? Sim, com certeza. O paciente gosta de ver a evolução. Às vezes a gente faz as imagens e ele nem se dá conta, porque o meu perfil, assim, de pacientes é aquele paciente que quer resultados mais discretos, assim, que não quer coisas tão exageradas. Então, como a gente vai construindo a estética da face gradualmente, vai aos poucos, não é uma mudança radical da noite para o dia, às vezes o paciente nem lembra que, nossa, como eu mudei, né? Então, eu gosto, na verdade, de sempre que eu finalizo tratamento, eu monto um antes e depois, e a gente monta, assim, no celular mesmo, aplicativo, e manda para a paciente, com o antes e depois. Em vez de eu postar, eu mando para o próprio paciente lá com a minha logo, direitinho e tal. Então, o que acontece? A paciente enxerga isso, se ela gostou do resultado, que é o objetivo, ela vai mandar para as amigas, ela vai mandar nos grupos de WhatsApp, ela mesma vai postar, e acontece de forma natural, sem eu dizer, fulana, posta aí a foto do teu antes e depois, né? E até há pouco tempo a gente tinha muitas restrições com a questão do antes e depois também, né? Eu ainda fico meio na dúvida, porque é meio dúbia a regra agora, se pode, se não pode, então eu acho mais natural o próprio paciente postar, e isso acaba acontecendo naturalmente, quando a gente envia, assim, a paciente fica super empolgada. Aí, ó, tá vendo? Falei para vocês que a Natália é um poço de informações maravilhosas. Mayara, respondeu sua dúvida? Não só respondeu da parte de como ter isso contratualmente, como você tem aí uma ótima solução que a Natália trouxe para você, que é você criar esse protocolinho de antes e depois e você enviar para ela. É muito natural que esse paciente se sinta tão feliz com os resultados dele, que ele mostre. E assim, eu até assim fico pensando que eu acho que o mais importante em termos de divulgação é aquele paciente mostrar para uma pessoa que ele conhece. É muito importante. Quando ele mostra num grupo para a irmã, para a tia, é bem impactante, não é não? Tem muito paciente que te procura que é parente, amigo por causa disso, Natália? Muitos. Eu acabo atendendo famílias. Eu tenho uma que eu atendi essa semana, que ela casou em novembro do ano passado. E aí ela veio na clínica fazer um mapeamento, porque ela ia casar, a noiva é muito comum, né, procurar. Só que aí acabei atendendo toda a família, porque ela gostou tanto dos tratamentos que veio a mãe e até o pai. Que isso não é tão comum, os homens, se bem que hoje em dia já melhorou bastante, já tem bastante homens fazendo,
Mas eu achei legal o pai da noiva, um senhorzinho, assim, ele veio, não, vai todo mundo ficar bonito, eu também quero. Então, eu tratei a família inteira para o casamento e, claro, eles continuam hoje sendo meus pacientes, né? E dando continuidade aos tratamentos de harmonização. Aí, olha que legal, né? Então, é isso que eu acredito também. Eu acho muito interessante esse envolvimento. Esse é o famoso marketing boca a boca do jeito certo. Só com a diferença que você tem uma tecnologia envolvida acima daquilo ali, fácil de fazer, tranquilo para você montar, é só um pouquinho de dedicação e carinho em registrar aquilo que você está fazendo, que você vai perceber que a coisa vai fluir. Bom, chegamos em um momento crucial, Natália. Chegamos em um momento crucial. Vamos confirmar aqui quantos compartilhamentos nós tivemos. Se nós conseguimos bater a nossa meta, e nós conseguimos. Parabéns para você que está me assistindo e obrigado por você participar a ponto de nos ajudar nesse desafio. Você é uma pessoa realmente muito especial. Eu adoro essa audiência da Odonto Branding. Eu falei para a Natália mais cedo que tecnicamente é a primeira vez que eu e a Natália estamos fazendo uma transmissão via internet. A Natália já deu aula várias vezes nos nossos cursos internacionais, é uma professora já bastante experiente dentro da estrutura da Odonto Branding, inclusive é speaker internacional, mas online é a nossa primeira vez. E aí ela falou, nossa, será que o pessoal vai envolver? Eu falei, olha, eu conheço a audiência do Odonto Branding, o pessoal é legal, o pessoal é tudo bacana, tudo gente boa, e a gente vê isso com essa participação, esse envolvimento de vocês. E como prova de que eu realmente estou engajado em fazer isso aqui, ficar muito legal para você que, sei lá, desmarcou compromisso, que está vendo aqui, se dedicando a assistir a gente aqui, eu tenho uma última colocação para a Natália. Natália, segura aí, que essa aqui é bem legal. Vamos lá. Natália, eu vou falar uma coisa para vocês aqui. A Natália tem um método de fidelização de paciente que é extraordinário, fantástico. E quando ela estava falando sobre a organização da sequência de atendimento, ela até deu uma deixa, eu não sei se você pegou, que ela falou assim, não, porque aí depois eu já faço as manutenções do paciente, blá, 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 mas ela não entrou na manutenção. Natália, fala um pouquinho dessa manutenção, o que você faz que você consegue fidelizar tanta gente como você consegue fidelizar hoje em dia? O que você desenvolveu? Eu, na verdade, disse que a gente aprende algumas coisas na dor, né? Então, eu tive uma situação lá no começo que eu fazia aqueles Botox Day. E aí eu fiz um Botox Day e veio uma paciente de uma outra cidade que tinha visto, acho que nas redes sociais, alguma coisa assim, ela veio fazer o Botox. E aí eu ainda não tinha todo esse protocolo, eu fiz a aplicação do Botox dela, eu acho que ela voltou para fazer revisão da toxina, a gente fez algum retoque, não me recordo direito, mas a paciente nunca mais voltou. Ela veio para aquilo ali, e ela disse que ela tinha vindo de outra cidade, não era porque ela me conhecia nem nada, ela viu a divulgação nas redes sociais, e ela resolveu fazer, porque o lugar que ela fazia já tinha passado a data do Botox Day, algo assim. Então, não foi uma paciente que me procurou porque já me conheceu por indicação. E aí nós fizemos, e eu fiquei muito triste com aquilo, porque eu sempre me esforço nos meus atendimentos, né? Eu fico bem satisfeita quando o paciente realmente retorna, eu sei que ele gostou do meu tratamento. Eu pensei, não, eu tenho que criar alguma coisa para que isso não se repita, para que os pacientes, claro, se eles não quiserem, ok, mas eu não posso simplesmente dispensar o paciente, ele faz Botox e vai embora. Então, além de, no momento em que a gente faz um atendimento inicial, de mapeamento, e a gente organiza toda essa sequência, o paciente já entende que ali é um tratamento diferenciado, que não é chega lá, senta, são essas regiões que tem que aplicar, faz e vai embora. Então, ele já entende que é diferenciado. No momento em que eu mostro as fases do tratamento para o meu paciente, ele entende que mesmo que naquele momento ele não queira fazer todas elas, ele tem motivos para voltar, né? Então, tudo isso vai induzindo ele à necessidade de retorno. Mas o que eu gosto de fazer é incluir já nos meus tratamentos esse protocolo de manutenção. Então, eu ofereço para o meu paciente, eu mostro para ele assim, olha, você está fechando um tratamento aqui comigo, seja de R$1.000, seja de R$15.000. Ele está fechando um tratamento. É muito mais em conta a gente incluir já agora, inclusive eu dou benefícios para esse paciente que fecha
o protocolo de prevenção e manutenção dos resultados, porque eu possibilito, inclusive, assim, a minha secretária negocia com ele, que quem tem o programa de prevenção, ele pode parcelar mais o tratamento. Então, ele fecha o pacote dele com a fase de preparo, estímulo, enfim, o que ele decidiu do pacote dele, mas ele tem sempre um pacote de prevenção, de acompanhamento. Então, esse paciente, ele fez a toxina, os preenchedores, tudo que ele precisava, e ele já tem datas para retornar. Então, esse paciente, ele vai vir daqui a 1 mês, daqui a 2 meses, aí a gente estipula a frequência que esse paciente precisa vir nesse protocolo, e a gente estipula por quanto tempo vai ser esse protocolo, se é de 6 meses, de 1 ano, de 2 anos. Então, inclusive, toxina eu já coloco. Eu faço um valor melhor para o meu paciente se ele fechar 2 botox no ano, ou 3, dependendo da necessidade dele. Ele já faz um pacotão, parcela durante o ano, e ele tem que retornar para fazer aqueles procedimentos. Então, isso faz com que o paciente ade sobre o que você está fazendo. O resultado dele vai ser melhor, porque ele também tratou, ele não só fez botox para tirar as rugas, ele está com a pele melhor, ele está tratando. Eu peço para o meu paciente voltar para fazer uma revisão do home care que ele está usando, e a gente faz ajustes nesse home care. Então, ele sempre tem um motivo para retornar. E aí, dificilmente algum paciente não entra nesse programa, porque ele é tão irresistível, ele sabe que o resultado vai ser melhor, e vale tão a pena, inclusive financeiramente, para ele fazer isso, que ele entra, pelo menos por 1 ano, ele vai entrar nesse pacote. Ele diz, vou fazer uma vez, se eu não gostar, no ano que vem eu não repito. Só que daí ele gosta do resultado e ele fideliza, né? Então, funciona muito bem mesmo. Dificilmente tem algum paciente que não dá continuidade nos tratamentos quando a gente inclui o programa de manutenção. Incrível, show de bola. E eu não sei se você não sabe, eu vou dividir um segredo aqui da Nath, uma informação interna dela, mas a Nath tem pacientes fidelizados com ela há anos, há 4 anos. E eu não sei exatamente se você consegue perceber o quanto que isso é poderoso hoje para uma realidade de consultório e clínica odontológica, como a gente tem. Você conseguir fidelizar um paciente por mais de 1 ano já é uma coisa louvável. E quando você consegue fidelizar ele por muito mais do que isso, 3 anos, 4 anos, essa pessoa continuar com você por tanto tempo, é assim, quando eu vejo essas coisas, eu sempre paro e eu falo, poxa, eu preciso aprender com essa pessoa, porque se a pessoa está conseguindo resultados melhores do que o que eu tenho, alguma coisa que ela faz pode melhorar o meu processo de trabalho. E essa é uma visão que eu gostaria de compartilhar com você. Eu acho que quando a gente, profissional, quando você está lá no dia a dia, quando você está lá na clínica, e você consegue perceber que tem algumas pessoas que em uma dada área, e no caso aqui especificamente a Natália, nesse caso de harmonização facial, ela consegue um desempenho muito acima da média, a gente pode, assim, sem sombra de dúvida, sem exagero, dizer que é um desempenho extraordinário. Isso é algo que realmente deve ser não só trazido a público, como a gente está fazendo agora, mas como também seguido por quem quer traçar caminhos que levam a esse tipo de resultado. O que você percebeu aqui junto comigo, Natália, eu quero dividir isso com você. Não te falei isso, mas é bem claro para mim que o que você tem hoje, agora, 2019, a gente está fazendo isso aqui ao vivo, dia 11 de julho, nada mais é do que o resultado de um trabalho que você vem plantando e desenvolvendo. E eu sei disso, porque eu te acompanhei há muito tempo, eu sei que você desenvolveu muita coisa sozinha. E quero te agradecer por você vir aqui, junto com essa audiência bacana do Odonto Branding, e dividir de forma gratuita, de forma espontânea, de forma natural. Quero te agradecer e te reconhecer muito por isso. Para mim é fantástico, eu tenho certeza que em nome das pessoas que estão assistindo aqui, elas também devem estar muito felizes por ter visto e ouvido você. E, sem dúvida nenhuma, eu quero deixar também o convite, né? Semana que vem, tem a Masterclass Sucesso em Hoff, com a doutora Natália, 100% doutora Natália. Eu não vou estar lá para pentelhar você, Natália, eu não vou estar lá para tirar as pessoas, elas vão ficar 100% com você, e eu tenho certeza que você que está assistindo agora vai, com certeza, ver coisas muito bacanas com ela. Eu vou deixar, Natália,
você explicar um pouquinho da Masterclass, para eu não ficar falando de coisas que você é autoridade para falar. Por favor. Então, a nossa Masterclass, nós vamos conversar de forma mais aprofundada sobre o que nós conversamos hoje, né? Hoje a gente conversou sobre um pouquinho da forma como eu trabalho, que eu fui implementando alguns métodos, algumas ideias, e eu também gostaria de agradecer por estar aqui, e para mim é uma honra, Weder, fazer parte da equipe de vocês, porque eu comecei realmente a mudar, virar a chavinha, o mindset, quando eu fiz o curso, mudar, eu enxerguei, porque o dentista não tem muita visão mesmo da parte de gestão e de organizar as coisas, e para mim realmente fez toda a diferença. E eu gosto muito dessa área de harmonização, então, para mim é um prazer falar sobre isso, sobre as coisas que a gente gosta de fazer, a gente faz com amor, né? E então a nossa Masterclass a gente vai se aprofundar um pouquinho mais sobre várias estratégias que a gente pode utilizar, tanto com a equipe, tanto com a estrutura, o que a gente pode fazer na estrutura da gente de forma simples, sem fazer grandes investimentos, como que a gente pode fazer o nosso atendimento ficar diferenciado, o paciente entender a diferença de trabalhar com harmonização e outras áreas, como a gente migrar da parte da odontologia mais tradicional para a harmonização, tendo bastante segurança, tanto quanto a gente tem na ortodontia, na implantodontia ou outras áreas, né? Então tem bastante coisa legal. Se inscreva se você ainda não fez a sua inscrição. Isso aí. E se você fez a sua inscrição, convide aquela pessoa que você gosta, aquele teu colega de faculdade, aquela pessoa que você olha para ela e fala assim, poxa, eu gostaria que essa pessoa também se desse bem na odontologia, porque o que a Natália vai entregar, alguma parte eu já vi e é ouro. É uma coisa fantástica. Então, boa noite para você. Eu vou encerrar essa live que a gente fez agora. A gente até passou um pouquinho do tempo. Me desculpe se eu atrasei um pouquinho com você, mas eu acho que valeu muito a pena essa conversa maravilhosa. Espero que você continue e nos veja na próxima semana também. Fica com Deus. Natália, muito obrigado. Se você quiser mandar um tchau pro pessoal, fica à vontade e a gente fecha. Tchau. Muito obrigada pela presença de vocês e a gente se vê na semana que vem. Tudo bem. Então, grande abraço. Em nome de todos nós aqui da Odonto Branding, tchau e uma ótima e maravilhosa semana para você.